Olá, amiguinho, amiguinha, alunos aí da EJA, fases 1 e 2. Mais uma vez, sou eu aqui, professor Eli Andrade, tá certo? Inicialmente aí cumprimentar nossa colega Núbia, que está aqui conosco, o pessoal aí também no estúdio, tá certo? Deixo aí meu abraço para eles, esses profissionais que a cada dia aí estão se reinventando, né, para estar ajudando aqui nas gravações da aula e fazendo com que esse material chegue até a sua casa, tá certo? Que o objetivo maior da educação é você, aluno, aluna, na nossa rede municipal de ensino e também de outras redes que nos acompanham, tanto pelo YouTube, né, pelo nosso canal Vitória Ensina em Casa e também pelas ondas aí da TV Nova Nordeste, tá certo? Então, vamos hoje para mais uma aula de língua portuguesa. Como eu havia falado nas aulas anteriores, nós vamos começar aí a nos aprofundar na língua, né? Trazer novas questões, novos temas e a partir disso a gente vai aí cada dia mais aprendendo, tá certo? Espero que você esteja aí prestando atenção, anotando aquilo que é preciso e também estudando além de nossas aulas, né? Na escola, tá ali sua obrigação maior é com a escola, com o seu professor do ensino regular. E também procurando ler mais, né? Procurando atividades, fazendo os registros que os professores pedem que você o faça e frequentando a escola, tá? Não deixe disso, tá? Tome a vacina, tenha os cuidados, use sua máscara, que ainda estamos aí nesse período de pandemia, mas não deixe de frequentar a escola, tá certo? Então, vou trazer aqui para a nossa telinha. E o tema da nossa aula de hoje é o alfabeto, isso mesmo. O alfabeto nós vamos nos aprofundar sobre as letras, os sinais gráficos que compõem a nossa língua, tá certo? Sabemos, que falei também anteriormente para vocês, que a nossa língua ela tem uma parte verbal e uma parte não verbal, certo? Então, dentro da linguagem verbal, nós temos os sinais gráficos, que nós chamamos aí, né, de letras, os símbolos gráficos que compõem aí a norma escrita da língua portuguesa, tá certo? E é sobre essas letras que nós vamos falar hoje. Não sei se você já ouviu falar, com certeza já ouviu, sobre o alfabeto, né, as vogais e as consoantes. E esse agrupamento, vogais, consoantes, nós chamamos de alfabeto, tá certo? Então, vou trazer aqui algumas telas e nós vamos falar e aprender mais sobre esse sistema tão rico da escrita da língua portuguesa, tá certo? Vamos aqui para a nossa telinha cheia. Então, aí o tema, mais uma vez, o alfabeto, algumas habilidades do currículo, né, aqui do município para a EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Então, aqui eu apresento a vocês o senhor alfabeto, né? Nesse primeiro gráfico, né, nessa primeira tabela, vocês observam aí o alfabeto minúsculo. E na tabela aí, do outro lado, do lado direito, vocês encontram o alfabeto maiúsculo, tá? Minúsculo, as letras são menores, como o nome já diz, né? Para você lembrar aí, ó, mini, minúsculo, as letras são menores, tá? E o alfabeto maiúsculo. Só trazendo aqui para mim, é um tema que nós vamos abordar em outras aulas, tá? Essa relação entre alfabeto maiúsculo e minúsculo, tá? Mas hoje eu já vou aí dar uma pincelada para vocês irem pegando o gostinho da coisa. O alfabeto maiúsculo, né, que é esse que vocês observam, nós utilizamos no início de palavras que se referem, na verdade, a nomes próprios, como nome de pessoas, nome de lugares, tá? Então, a gente sempre inicia com letra maiúscula. E também no início de frases. Sempre que iniciamos uma frase em um texto, nós iniciamos com uma letra maiúscula, certo? Então, essa é uma regra geral da língua portuguesa. Nós também chamamos texto de caixa alta, tá? Esse aqui é o alfabeto de imprensa, como vocês conseguem aí observar. E o alfabeto minúsculo é as letrinhas que vão ficar ali no meio da palavra, certo? E também no meio das frases. A palavra inicial começa com letra maiúscula, depois as demais letras são minúsculas, são as letrinhas menores do corpo normal das palavras, ok? Então, mais uma vez, só para a gente dar uma revisada aí, ó, as letras que o compõem. Acompanha aí comigo. A, B,
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Tá? Então, cada letra, como vocês perceberam, ela é um sinal gráfico, é um símbolo gráfico que representa um som. Então, toda letra, ela carrega um som. Porém, tem uma exceção que mais adiante eu vou trazer para vocês, tá? Nesse meio aqui, ó, entre essas 26 letras que vocês observam aí na telinha de vocês, apenas uma letra não tem nenhum som. Mas eu vou deixar ela para depois. Se você já sabe, fica ligado aí que mais adiante eu vou trazer qual é essa letra que não possui um representante sonoro, tá? Todas as letras têm um som, mas essa única não tem, tá bom? Vou passar aqui adiante para o nosso próximo slide, ó. E eu destaquei para vocês, tá aí com esse quadradinho vermelho, umas letras que elas são mais comuns na nossa escrita, que são as vogais. São as 5 letras que fazem parte de todas as palavras, certo? Na língua portuguesa, todas as palavras precisam ter no mínimo uma vogal, tá? Para que o som esteja aí completo. Nós dizemos que as letras formam as sílabas, é uma unidade sonora maior. E com as sílabas nós formamos as palavras. Mais adiante nós vamos também nos aprofundar nesse tema. Então você observa aí em destaque as vogais A, E, I, O, U, ok? Então, por exemplo, né, a gente vai caminhando e bate ali com o dedinho mindinho na perna da mesa. Que doa, então a gente fala ai, A, I. Usamos 2 vogais para compor essa palavra, ok? Então tá aí em destaque, pode anotar também em seu caderno, né? As 5 vogais A, E, I, O, U. E elas, junto com as consoantes, formam o alfabeto, ok? Vamos aqui para a nossa telinha cheia, que eu vou trazer aqui mais um slide para a gente fazer aí a leitura dessas 3 palavras. Vamos identificar as vogais. Então nós temos aí algumas palavrinhas, elas estão embaralhadas, né, na ordem aí das figuras, certo? E nós vamos identificar. A primeira palavra é vela, tá? Então vamos identificar aí as 2 vogais. Você lembra quais são? Nessa palavra aqui tem apenas 4 letras, V-E-L-A, vela. Então, para a gente identificar as vogais nessa palavra, vogal E e a vogal A. A próxima palavra, luva, U e A, seguindo aí a ordem. E a última palavra, bola. E nós temos aí 2 vogais, a vogal O e a vogal A, ok? Então, vamos passar aí adiante. Vamos para mais uma tela com mais 3 palavras. Aí eu coloquei uma palavrinha aí no meio, ó. Flauta, ela inicia com letra maiúscula, mas as letras restantes são minúsculas. A primeira palavrinha, flor. Vamos identificar aí as vogais. Tem apenas uma, né? A vogal O. Segunda palavra, flauta, A, U. E a última palavra, planeta, com 3 vogais, tá? O A aparece 2 vezes e a vogal E. Vamos passar aí adiante e eu vou trazer aí para vocês um pouquinho da história do alfabeto, tá? Só trazendo aqui para mim também para explicar um pouquinho sobre essa relação, né, do alfabeto com a história. Tudo na vida não começou como nós conhecemos. Tudo tem uma evolução, não é verdade? E com o alfabeto não foi diferente, tá? O alfabeto não caiu assim de paraquedas, surgiu do nada, alguém descobriu um baú, quando abriu, encontrou o alfabeto. Não foi bem assim, certo? Ele nasceu de uma forma bem, né, rudimentar, bem antiga. Então, a partir dos anos, a partir da necessidade das pessoas, os símbolos eles foram evoluindo e ganhando outras formas. Como vocês podem ver aí na tela, esse alfabeto é o alfabeto fenício, é um dos alfabetos antigos que deu aí origem
ao nosso alfabeto, o alfabeto que nós conhecemos hoje. Então vocês podem perceber que alguns símbolos, eles se parecem, né? Tem aí um correspondente. Então veja, essa foto aí, né, foi da internet, mas vocês podem observar, né, que essas figuras, algumas delas são aí parecidas com as letras que nós já conhecemos, tá? Esse alfabeto, mais ou menos, ele teve aí origem entre 1000 e 1200 anos antes do nascimento de Cristo, tá? Então é bem antigo. Então, os povos antigos, como eles não tinham caneta, né, ainda não tinham desenvolvido tintas nem pincéis, eles utilizavam blocos de argila, né, placas, e com a argila ainda molhada, né, com o barro molhado, com uma cunha ou uma ferramenta de pedra ou madeira, eles iam fazendo marcações nesse bloco de argila e a partir disso nasceu a escrita. Inicialmente, né, com os egípcios, com os fenícios também, eles faziam essas marcações, relacionando-as, né, aos seus animais que eles criavam, às estações do ano, principalmente os egípcios, que eram muito ligados às questões dos astros, né, de observar o tempo e tal. Então eles faziam essas marcações para simbolizar, né, o período do plantio, né, a posição dos astros e etc. E com essas marcações elas foram evoluindo, né? Então veio o pergaminho, o papiro, né, até nasceu o papel e a escrita em si. Então esses alfabetos eles foram evoluindo ao longo do tempo e criando outras formas. E atualmente, né, o alfabeto nosso, a língua portuguesa, ele é composto por 26 letras. Só para você não esquecer, é a mesma quantidade dos estados brasileiros, tá? São 26 estados, mais o Distrito Federal, mas você lembra, 26 estados, 26 letras do alfabeto. Aí uma dica para você não esquecer. E se a gente tirar as 5 vogais, né, você também vai lembrar aí que as vogais são apenas 5, o número de uma mão, tá bom? Vamos voltar aqui para a telinha cheia para passarmos adiante. Então, mais uma curiosidade sobre o alfabeto. Ó. Ele é composto por 26 letras, como eu falei para vocês, das quais 3 delas não são, né? Elas são usadas, na verdade, em casos específicos, em casos especiais. Então, a origem do alfabeto da língua portuguesa vem do alfabeto latino, também chamado de romano. Então, você observa aí essas 3 letras, que são as letras K, W e Y. Só trazendo aqui para mim também, para falar uma coisa para vocês, uma curiosidade, que essas 3 letras, elas são pouco usadas na língua portuguesa, tá? Elas são mais voltadas para aquelas palavras de origem americana, de outra língua, tá? Porque nós já temos outras letras que correspondem, né, ao som dessas letras, como por exemplo, né, o K, nós temos alguns sons, né, como o C, o Q, que são aí alguns correspondentes, né? O W, o som do V e do U, e o Y, o som da letra I, da vogal I. Então, na língua portuguesa, essas 3 letras vocês vão observar em toda a trajetória educacional de vocês que elas pouco aparecem nas palavras de origem portuguesa. Se você vê uma dessas letrinhas, possivelmente essa palavra tem origem em outra língua, tá? Natural aí de outro país, ok? Nossa telinha cheia novamente. Vamos dar continuidade. Mais uma vez, aí para vocês não é nenhuma novidade, mais uma vez é o alfabeto. Só que você percebe que ele tem aí uma grafia, né, uma escrita diferente, tá? Nós falamos de grafia, mas na verdade grafia significa escrita. Então aí, ó, é o alfabeto cursivo. É as letras que nós escrevemos, tá, com a caneta no papel. Normalmente nós usamos esse alfabeto. Por quê? É uma forma mais prática e mais rápida de escrever. Se nós formos fazer com caneta ou lápis, aquele alfabeto de imprensa, né, que é uma letra, na verdade é a letra que nós digitamos no computador, para ser mais simples da gente explicar, vai demorar mais a nossa escrita, ok? E dessa forma, com uma única linha, nós escrevemos toda a palavra. Não precisa parar, né? Os traços, eles se unem. Então aí é a melhor forma da gente aí, ó, escrever utilizando o alfabeto cursivo, ok? Só algumas palavrinhas para a gente fazer a leitura aí, ó, a partir do alfabeto cursivo.
nesse primeiro quadrado, né, ó, seta, selo e sereia. Uma dessas palavras tem a figura, tá? As outras duas não tem. Próxima figura, ó, pipa, pipoca, pirulito. O terceiro quadrinho, teia, tela, tesoura. Aí na fila de baixo, não é? Pote, polo, porta. Arara, apito, abacate, tubo, tucano e tule. Perceba que cada palavra, as letras, elas estão ligadas. Não tem nenhum espaço entre as letrinhas, tá? Então, ó, eu começo escrevendo e cada letra ela dá continuidade à letra seguinte, ok? Não esqueça disso. Não precisa a gente separar. Só separa quando vai para uma palavra diferente. Na mesma palavra, todas as letras, utilizando, né, o alfabeto cursivo, elas precisam estar ligadas, conectadas. Aí eu mais uma vez, tomada, tomate, toca, roda, roupa, rolo, telefone, teia, tesouro, alicate, apito, asa, vara, vaso, vaca, urubu, uva, urso. Perceba que todas essas palavras elas têm vogais. Uma, duas, três ou mais, tá? Então na escrita é muito comum. Então, ó, essas duas figuras, com certeza você conhece essas duas figuras, tá? Um é um animal, a primeira, e a segunda é um objeto. Vamos aí, né? Uma frase com a primeira imagem, né? Com o nome dessa primeira imagem. O tatu é um dos animais que habitam as matas e campos de nossa cidade. Não sei se você já viu algum tatu, mas aqui na cidade de Vitória tem bastante tatu aí nas matas. Algumas espécies estão ameaçadas de extinção, né? Devido aí à caça, ao desmatamento, mas a gente consegue ainda encontrar esse animal aí nas nossas matas e florestas. Perceba nessa frase as letras que estão na cor vermelha, todas essas letras são as vogais. Só para comprovar aí para vocês, como eu falei, nós usamos muito as vogais na nossa escrita. Tem até, ó, nós usamos as vogais, não é? Em maior quantidade na escrita das frases do que as consoantes, tá certo? Então, só uma curiosidade aí para vocês, ó. O nome desse objeto, que é ioiô, ele é escrito sem nenhuma consoante, apenas vogais. I-O, I-O, ioiô, formando assim a palavra. Outras palavrinhas, ó, como eu falei inicialmente para vocês, são escritas apenas por vogais. Ai, oi, eu, ou, ui. São palavras pequenas, mas todas escritas apenas com as vogais, certo? Então, ó, agora, ao contrário, ó, exemplos de palavras escritas apenas com consoantes. Se vocês perceberem, né, ficam umas palavrinhas, né? Visualmente elas não têm uma estética muito legal, mas são palavras, nomes próprios, na verdade, de origem americana, né? A primeira, Philip, né? Willie e Wilk. São essas três palavras, todas três nomes próprios, como eu havia falado para vocês. Na língua portuguesa não é comum, né, a utilização dessas letras na escrita de substantivos comuns, mas nomes próprios as pessoas aí têm a liberdade de escrever da forma que lhe convém. Então, uma atividade aí para você pesquisar outras palavras que são escritas apenas com consoantes. Tá certo? Fica aí essa atividade para vocês realizarem em casa. Só mais um pedido também para vocês. Mais uma atividade. Seu documento de identidade. Se a sua identidade já tem esse modelo, eu vou pedir que você pegue, ou também no modelo antigo, tá? Só trazendo aqui para mim, ó, para eu passar aí essas orientações. Você vai procurar a sua carteira de identidade, outro documento que você tenha e vai observar as palavras que estão lá escritas nesse documento. O seu nome, né, com nome, sobrenome e as outras palavras, a cidade que você nasceu, e você vai observar.
A cidade que nasceu está lá iniciada com letra maiúscula. Você vai lembrar da aula de hoje. Ó, o professor falou que nome próprio é iniciado com letra maiúscula, tá? Então você vai observar também as consoantes e as vogais que estão presentes no seu nome. Faça a contagem, anote no seu caderno quantas consoantes o seu nome completo possui, tá? E quantas vogais também. Faz a contagem, anota no seu caderno. Se sua identidade já for esse modelo novo, com certeza tem mais informações. Mas se ela for no modelo antigo, no verso você vai encontrar mais palavras, não é? Mais texto, mais elementos textuais do que na parte da foto, tá certo? Então, ó, quantas vogais seu nome possui, para você não esquecer, e quantas consoantes, fica aí essa atividade de casa. Então, aí nossas referências, certo? Eu aproveito para agradecer mais uma vez a sua atenção. Revise a aula de hoje, se assim for possível. Pode entrar lá no canal do YouTube, revisar esse material, reveja também suas anotações, que isso é muito importante. E outra dica, seu material de busca, de pesquisa, que ele não se resuma apenas a esses que eu falei hoje, ao seu documento, mas você pode buscar outras fontes textuais, como as revistas, os jornais, os livros. Está em casa, ainda não sabe ler, não se preocupe. Pegue lá um jornal, uma revista, vá observando, veja a presença das vogais, faça a contagem das vogais em cada palavra, a presença das consoantes, e você vai vendo que umas têm uma quantidade maior de vogais, outras uma quantidade menor, e com isso nós vamos aprendendo a ler. E se você já sabe ler, nós vamos desenvolvendo a habilidade da leitura, ok? Então vamos exercitar, porque o conhecimento é igual à atividade física. Se a gente parar, a gente vai ali ficar cansado, né? Vai regredindo. Então vamos buscar sempre mais, procurar novas informações, novas fontes de textos que estão presentes em toda parte. Se você me perguntar, professor, onde eu encontro a presença das letras, a presença da linguagem, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, a linguagem verbal e a não verbal, elas estão presentes em toda parte. Se você parar e observar a sua volta, com certeza você vai encontrar alguma palavra, alguma letra, algum símbolo. Então a comunicação ela faz parte da nossa vida, ok? Então para encontrar texto, para encontrar palavra, não precisa procurar muito. Bem pertinho de você, com certeza, vai ter aí alguma fonte textual, né? Algum suporte aí com algum texto, tá bom? Então pessoal, tchau, tchau e até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos estudar, que isso é importante, viu? Tchau, tchau!